Fala, tiozinho! Aê, tiozinho! Boa noite. Boa noite. Tudo beleza? Que isso, cabelo branco, hein? É, já foi o tempo, né? Não tô mais passando nuguete na cabeça. Agora Aê, tá branqueou de vendo? vez. Você precisa tirar um pouco o cabelo que tá nos olhos, aí tá atrapalhando, não dá pra ver teu rosto. É, tira logo isso aí, meu. E aí, Zé, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Aí, Zé, entrou teu atleta aí, Leonardo Ferreira, o Nossa, artilheiro. esse é pra quem? Esse é resenha, hein? Esse tem resenha, hein? Uma hora não vai dar não, hein? Só ele aí, meu. Até Só ele ele. concluir o primeiro raciocínio dele. Aí já era. Ah, Já. peraí que o pessoal tá entrando. Você que já entrou aí, fala Bernardo, o doutor Bernardo vai estar com a gente também essa semana. Essa semana tem uma galera de peso aí, hein, Zé? Essa semana é uma galera de peso aí. Não sei se a Pô, eu dei internet uma vai dar olhada, conta, hein? eu dei uma olhadinha aí, cara, você tá impossível mesmo, hein, meu. É, muita resenha, muitas horas fechadas dentro de casa, né, cara? Parecia nós na concentração do São Paulo lá na Tailândia, fechado no quarto. Tá bom, já estão acostumados com isso, né? É, faz tempo, bons tempos. Ficar Bons tempos guardado, e longe de muita, tudo. muita resenha, né? É, cara, serviu para alguma coisa, né? Pelo menos fomos preparados para esse momento aqui, né? É, ué. E lá tinha até um pássaro, lembra do pássaro que gritava Zé? No meio do mar, de Cara, repente, do nada saiu um pássaro gritando Zé. Resente, você lembra de cada coisa, hein? Abraço, É, Fernando. Fernando aí, ó. a Esse minha... aí é benção, hein, o Fábio? Ô, Fernando, boa noite, Fernando, tudo bem? Fernando Coelho. Resenha também, só resenha. É, Vixe, hoje não vai dar pra não, hein? esse meio do futebol é muita história para contar, né, cara? Nossa, Léo e Fernando Coelho é resenha, hein? Você é louco. Não, mas legal. Pera aí, mais um minutinho aí, a galera tá entrando. Você que puder compartilhar, tem um aviãozinho embaixo aí, aperta no aviãozinho aí e convida teus amigos. E aí a gente já vai pra resenha aí. Tá beleza então, Fábio. Não vai derrubar a conexão, né, Zé? Eu sei que a tecnologia e você não são muitos amigos, mas é esse aviãozinho que tem embaixo, e se apertar, abre a lista dos teus amigos, aí você marca os caras e envia. Ah, é? Ah, meu, esse negócio aqui, velho, se não é você me socorrer, velho, eu sou meio. Que Não grossura, né? é pra mim, não, mano. Não, deixa assim que a galera tá entrando. Ainda hoje eu tava conversando aqui em casa, aqui, cara, o primeiro telefone que você me obrigou a comprar, velho. Gastei um dinheirão com aquilo lá, velho. Treinador da Thai League com telefone Nokia, pô. Não, tá bom Fala que demais. quer. A que quer tá Aí, na a que área é aí, aí, ó. ó. Resenha também, Tio- gosto de cornetar, hein? Tiozinho não é fácil, hein? Que quer? Aí gosto de cornetar, hein? Pelo amor de Deus. Ah, é? Esteves, boa noite. Bom, Zé, vamos para a resenha. Primeiro, cara, obrigado aí por. Aí o André, o Zé, teu professor de faculdade. Esses Esse é cara, resenha, hein? nossa, esse é, meu, André, meu, é fera, top, meu, top. Aprendi O Zé muito com tem esse cara, história para né? contar. André, Nossa, o André, O Zé é tão famoso, André, na Tailândia, que a gente ficava preso na concentração lá no São Paulo. Lá tinha um pássaro do meio do mato que gritava, Zé! Do nada saiu um grito do meio do mato, Zé! nossa, o professor André, esse é fera, meu, esse é top. É, as aulas deles, cara, Reinaldão, formidável. boa noite. Isso aí. Bom, vamos lá. Zé, primeiramente, obrigado aí, cara, por você vir aí compartilhar um pouco da tua história, contar umas resenhas, dar umas risadas junto, relembrar os tempos bons, não que os atuais não sejam bons, né, mas tempos bons que a gente já viveu juntos. Um pouco da tua história, você foi um dos pioneiros aí no futebol na China, fora do Brasil, diversos lugares aí que você jogou. Primeiramente, é uma honra poder falar com você. Você é um grande amigo, um grande parceiro, um cara que eu tenho profunda admiração, respeito pela pessoa que você é, pelo atleta que você foi. Mas a fase atleta passa, né, Zé? E Passou, cara. aquilo que a gente é o que continua sendo para sempre, né, cara? Então,
obrigado aí pela tua participação. Quiser te apresentar para a galera, muitos aí já te conhecem, mas pode fazer a tua apresentação aí pro pessoal. Aí, Oreureu, esse era fera, hein? Oreureu, isso aí, o Marcos Tavares, fera, jogador físico. Aguentou nós dois, aprendeu muito, cara. Pode trabalhar em qualquer lugar, com qualquer atleta. Aguentou a gente. Aí o Estevam. Então, sou o Zé, meu. Não tem muita conversa, né? Um cara que gosta muito do futebol, né? Um prazer também de poder estar contigo aqui, Fábio. Você é um cara também que eu respeito, um cara que eu admiro muito, né? Um cara sério, um cara aplicado no que fala. Então eu que agradeço aí, em meio a tantas feras que você tem entrevistado aí, feito live, aí você me convidar, então é uma honra, né? Então é um prazer estar aqui e vamos para a resenha. Deixa essa parte mais científica aí pro Marcos aí, pro Rimoli aí, entendeu? Que esses caras aí que são os entendidos disso daí, né? A gente pega um pouquinho desses caras aí a gente faz uma colinha e vai pro campo, né? Não, legal. Não, é uma grande satisfação, né? O Marcos Tavares é um cara que a gente trabalhou junto, eu, o Zé e ele. Na verdade, ele trabalhou muito, e o Zé só dava dor de cabeça e reclamava. Mas agora eu vou entregar, viu, Marcão? Quando você armava no campo lá os cones, nos 4 cantos, e mandava a gente correr por trás dos cones, quem derrubava o cone lá no fundo era o Zé. A gente corria, e aí a gente tava puto, a gente falava assim, meu, vamos derrubar o cone que o Marcos fica puto. Ele tem que correr lá para arrumar o cone. Aí quando você corria naquele canto, a gente derrubava do outro lado. A gente era muito parceiro, né, cara? Até certo, né? Mas o bom era que a gente treinava, né, Fábio? O bom era isso, né? Que a gente, como todo atleta, a gente tinha esses momentos aí de rebeldia, mas a gente gostava de treinar, né, velho? De treinar. Então a gente fazia aquilo, mas treinava muito, né? E acabou dando resultado. Não, mas eu confesso, se ele não confessasse, eu ia te confessar isso hoje, ô Marcos. Quem esse pilantra aí, ó. Esse gaúcho aí, ó. Mas era muito bom. É que a gente já era uns cavalos velhos, né, Marcos? A gente estava meio longe de casa, longe da família. Mas foi um tempo muito bom, cara. Foi um tempo que acho que no fim todo mundo cresceu, todo mundo aprendeu. Hoje eu tiro o chapéu pro Moreira, que ele falava assim, o tempo é o senhor da razão. E é verdade. Passou o tempo, a amizade continua, a gente se reencontra em tantos outros lugares, né? A gente se encontra na beira do campo, se encontra na arquibancada. O Marcos continua aí trabalhando hoje já como auxiliar e continua crescendo, desenvolvendo a carreira dele. E o importante é que a gente continua compartilhando experiências, ideias. Eu acho que o tempo que a gente viveu foi um tempo muito bom. Eu acho que o pessoal que estava lá também, que era comissão técnica, desenvolveu princípios naquele lugar. Hoje muitos estão colhendo frutos. O Léo foi um que chegou bem depois, colheu frutos daquilo que um dia a gente ralou e plantou. Hoje outros lá colhem frutos daquela época. Então acho que foi um tempo de aprendizado, né? Acho que a gente ou ganha ou empata. Perder a gente nunca perde, a gente aprende, né? Então, com certeza foi um tempo muito bom. Verdade. Tem toda a razão, Fábio. E assim, a gente acaba aprendendo, né, com esses profissionais aí, com o tempo, né, com as experiências deles, né? E que nem você falou. E a gente acaba colhendo os frutos também, né? Então foi muito bom mesmo. Sim. Tudo a gente tem uma lição para tirar, né, cara? Tudo a gente tem algo para aprender. Né? Você já tinha jogado fora em outros lugares, eu tinha jogado em outros mundos. E no fim a gente se encontrou no aeroporto e fomos viver uma aventura na Tailândia, né? Sobrevivemos ao tsunami, quase nos pegou. Meu Deus, hein? Verdade, hein? Deu tudo certo no final. Muito bom mesmo, cara. Muito bom mesmo. Experiência fantástica, fora de série. Né? São oportunidades que Deus nos dá, né? E eu acredito assim que a gente, se fosse para fazer tudo de novo, a gente faria, né? Mas foi muito bom. Sim. Isso daí. Zé, você foi um
hoje a gente vê o futebol chinês aí é uma potência mundial. Você foi um dos primeiros brasileiros aí para lá, né, cara? Você foi para lá. Tem gente que hoje é uma época diferente, claro, mas tem gente que nem sabe dessas histórias, mas só podia assinar o contrato lá quem passava num teste físico, né? Tinha um teste físico na época que você foi, né? Como pioneiro lá. Isso. Conta aí essa história pro pessoal. Como que era isso, Zé? Cara, é uma coisa de louco, né? Porque você ia para uma cidade chamada Kunming, né? Ficava como se fosse Brasília, né? Situado mais ou menos na região que Brasília está localizada ali. A gente ficava mais de um mês, né? Fazendo a pré-temporada, treinando. Na verdade, era mais para esse teste, não era nem para preparar a equipe, né? Depois do teste que dava aquela calmaria para você pensar mais na parte técnica, em montar a equipe. Então, era praticamente assim um mês e pouco, você trabalhando só físico, e imagina, né, regime militar, era umas loucuras, fora assim do comum, né? Então, era 6 horas da manhã, era o treino da federação, militar mesmo, nada a ver o treino, saía num frio, cara, só para fazer um trotezinho, coisa leve. Aí 9 horas, né, aí era um treino mais pesado, né, às vezes musculação, velocidade, explosão, né, e à tarde um trabalhinho com bola. Então, praticamente essa era a programação do mês inteiro. E até o dia que chegava o teste, né, o Cooper Test. E aí, né, a prioridade era o quê? Era fazer com que os estrangeiros passassem no teste, né? E aí, montava toda uma estrutura, né, para que você passasse no teste, né? E você sabe o que eu sou, né, cara? E aí, beleza, né? Um mês e meio ali naquela disciplina chinesa, né? Louco para assinar o contrato, né? E tudo isso você treinando com o clube sem assinar o contrato, né? Que só podia assinar depois do teste, né? Isso foi pela... A partir do segundo ano eu já estava mais tranquilo, entendeu? Assim, em relação ao teste. Mas o primeiro ano, né, eu lembro que foi bem engraçado, né? Porque aí aquela disciplina toda, né? Aí um bloco de chineses que eram, né, de resistência eram melhores ali, e ali eu ia já no segundo bloco, né? E aí esse pessoal ia conduzindo, tal, tudo. Então, mil maravilhas. E daí chegou o dia do nosso teste, cara, tudo combinado. E aí o pessoal, ok, Carlos, eu ok, no problem, no problem. Aí daqui a pouco estamos lá na pista, pá, dispara para começar o teste. Aí a chinesada deu as primeiras passadas, eu já disparei na frente dos chineses, todo mundo estava na minha frente, e os caras tudo gritando, calossinho. E fui embora, cara, e não respeitava nada. E aí, né, eu passei no teste lá, tal, tudo, porque, né, a gente tinha... Graças a Deus sempre teve uma condição boa fisicamente, né? Então você ficar preso, aquela coisa ali não era para mim, não. Então foi muito engraçado. E era o teste que a gente fazia aqui, né? O teste de resistência, desses 3.200 metros, né? O Cooper Test, né? É o Cooper Test, 3.200, né? São 8 voltas, tal, tudo, né? Uma loucura, né? E aí já depois do segundo ano, tal, mais tranquilo, né? O pessoal já me conhecia, vai, faz o que você quiser. Mas tinha essa pressão da federação, né? Que não podia assinar o contrato enquanto não passava no teste, né? Você não jogava. E era assim, no Cooper Test, se você não passasse no Cooper Test, aí eles tinham um cálculo lá que tirava, né, um tempo para você fazer um outro teste, né? Que é o teste de suicídio, né? E, é muito difícil. Então, eu vi muitos estrangeiros reprovando. E engraçado que naquela época lá, eles já tinham uma aparelhagem até que razoável, né? Uhum. Isso você está falando de que anos, 1950? E isso já eu fui para lá em 1997. Eu já estou falando de 98, né? Que eu fui participar, que eu fui ver, né, de perto o teste lá do suicídio, para ver como que era, tal, tudo, né? Então tinha uma aparelhagem já, né,
mais moderna, né, para aquela época, tal, tudo, né? Então eu achei até interessante, né, a estrutura que eles tinham para aquela loucura, né? Aham. Mas era assim, você tinha que ter, né, esse teste aí em mãos para poder assinar um contrato, né? Legal, interessante, né? Era o sistema dos caras na época, né? Era, sei lá, né? Eu não sei o que passava pela cabeça do pessoal naquela época lá, né? Mas era o diferencial lá, era isso daí, né? Sem dúvida. Você foi um dos primeiros, né, Zé? Com a Newton, com esse pessoal, foram os primeiros que foram para lá, né? Brasileiros. Então, quando eu cheguei lá só tinha um brasileiro, né? O Oswaldo, que é do Paraná, né? Esse rapaz aí, ele jogou no Atlético Paranaense, né? Ele é zagueiro e volante, né? Ele era o único brasileiro que estava na China naquela época quando eu cheguei lá, né? Mas um dos pioneiros mesmo, né? O primeiro brasileiro que teve lá é o Marcelo, né? O apelido dele é Marmelo, ele é do Rio, acho que é de Cabo Frio esse aí foi um dos primeiros brasileiros a entrarem lá na China, a jogar, né? É um cara que reconhecido lá na China, um muito bom jogador, assim como o Oswaldo, né? Que eles ficaram anos também lá na China, né? Sim. E foi no período logo que começou a abrir o mercado, né? Sim. Hoje não era que nem hoje, né? Então era bem mais difícil jogar lá. E o país também era mais fechado, né, Zé? Ainda era bem militarizado, era bem fechado, era difícil, né? Era muito rigoroso, né? Era muito rigoroso mesmo, né? Na rua, questão de policiamento, exército, tá? Então, assim, foi um aprendizado muito grande, né? Mas era bem diferente daquilo que a gente estava acostumado, né? Então, E aí, logo depois eu cheguei, né? Aí ficou o Oswaldo e eu. Então, éramos os dois brasileiros naquela época, né? Que estava isso em 97. Aí, depois, já no ano de 98, aí já começou a chegar outros brasileiros. Mas agora, Zé, ser muito sério, abre o teu coração. Teve umas quebradas lá, não teve? Pera aí, ó, entrou. Esse cara é muito bom, né? Treinador Vinícius dos Santos. Esse daí é meu irmãozão, parceiro. Cara, muito Vinícius, bom. Boa noite, seja bem-vindo aí. Viu que eu dei uma disfarçada, a hora que você falou nas quebradeiras, né? Não, abra seu coração, Zé, que teve, lógico que teve. Você foi o primeiro brasileiro na China, lógico que quebrou. Pode contar aí que o pessoal, pra você pelo menos se divertir. Ser muito sério não dá certo, Zé. Meu, o tal do inglês, né, cara? No começo foi bravo, né, meu? Pô, aí, no começo lá, você não sabia nada, era tudo no táxi, né, meu? No táxi. E aí era só no assovio, né, meu? Eu entrava no táxi, aí eu olhava pro cara, pro motorista, e falava, no problem, no problem. Ia assoviando o caminho inteiro, cara. Ia falar para entrar para a direita, para a esquerda. Mas o cara entendia, né? Pô, cara, entendia, meu. Eu ia para onde eu queria lá, meu. Você tem que se virar, né, meu? Você tem que se virar. Aí eu falei, pô, eu vou ter que aprender esse tal do inglês aí mesmo, vai ter jeito, cara. E aí a gente passa a estudar, né? Aí fica meio aqui, a gente fica meio sem vergonha, né? Aí passei a estudar, né? Você acaba enferrujando, né? Mas essa dificuldade da língua, né, cara, é difícil, cara. Eu já fui para um monte de lugar, cara. Acho que o único lugar que eu não. História da China. O único lugar que eu não consegui alugar carro foi na China, cara. É mesmo? Eu consegui até alugar o carro, eles só não me entregaram o carro. Aí, eu cheguei em Xangai, eu aluguei o carro pela internet e eu ia para uma cidade onde estava o professor Fábio, que está agora aqui no São José, estava o Marcel, que teve aqui. Não, o Marcel trabalhou talvez contigo lá no Osasco, preparador físico, fisiologista. Não. Quando eu saí, ele chegou. Então, eles estavam numa cidade 1 hora de Xangai. Eu aluguei o carro, eu falei, vou chegar no aeroporto de Xangai, vou pegar o carro e vou para lá, com GPS, fácil, né? Aí cheguei no aeroporto em Xangai, fui no guichê lá da empresa de carro, entreguei os papéis. Ela falou, ok. Ela fez todo o trâmite lá. Ela falou assim, é sua habilitação. Aí eu dei minha habilitação, eu tinha habilitação brasileira e habilitação internacional. Eu entreguei para ela, ela falou assim, não, o senhor tem que ter uma habilitação chinesa. Eu falei, não, mas eu não sou chinês. Como que eu vou ter habilitação chinesa? Eu sou estrangeiro. Ela falou, então eu não vou dar o carro para o senhor. Eu falei, mas eu não posso alugar o carro. Não, o senhor pode alugar o carro. O senhor quer alugar o carro? Eu falei, não, eu quero alugar o carro. Ah, então tá.
eu vou fazer. Aí fez um negócio assim, agora precisa da sua habilitação chinesa. Eu falei, mas eu não sou chinês. Ou por fim, não teve como pegar o carro. Eu desisti, eu falei, não, tá bom, não deixa esse negócio pra lá, cancela o negócio aí e fui embora. Fui embora de ônibus. Não, e lá, né, contando assim, o pessoal não acredita, né? Lá acontece muito isso daí, né? Muito, em outras situações também acontece muito essas coisas aí. Eu nunca tinha visto. Cara, falou, então eu não posso alugar. Não, o senhor pode alugar. Só que na hora de dar o carro, você tem que ter habilitação. Eu falei, mas eu não sou chinês, como que eu vou fazer? Eu falei, não, então eu não posso te dar o carro. Eu falei, então eu não posso alugar. Não, alugar o senhor pode. Eu falei, Você ia então, ficar discutindo a mesma coisa. Não, estava discutindo até hoje. Aí, por fim, eu peguei um trem, peguei ônibus, achei um cara no ônibus lá que falava um pouco de inglês. No fim, eu apareci lá na porta do clube dos caras. Os caras não acreditavam. Cara, como que você conseguiu chegar aqui? Mas, histórias que só acontecem quando tem essa dificuldade, né? E o chinês também não fala muito bem o inglês, né, cara? Por mais que depois você estudou, melhorou, mas eles também não falam muito, né, cara? Dependendo da situação, a localização que você vai é complicado, né? Sim. É difícil a comunicação. E aí da China você rodou em vários países da Ásia, né, Zé? Então, aí eu fiquei praticamente foram 4 anos, né, na China. Aí eu voltei, não queria mais sair, né? Não queria mais sair, até por causa da Keké, minha filha, né? Que é especial, eu queria ficar mais no Brasil, né? Mais próximo dela, acompanhar um pouco mais, tal, tudo. Só que aí apareceu uma situação para mim ir para a Índia, aí um amigo, né? O Lamartine, que hoje está na Austrália, né, insistindo, acho que ele estava precisando muito de ganhar um qualquer, né? Pô, vai lá, eu sei se você vai ganhar, e não sei o quê. Aí pela amizade, pô, aí conversei com a patroa, tal, né? Aí acabei indo. Aí cheguei lá, ficamos, né? Aí fiquei na Índia, né? Fiquei uma temporada e meia na Índia, e aí depois voltei. E daí nós fomos foi quando nós fomos para Tailândia, né? Aí da Tailândia ali, dei uma passada na Indonésia, no Vietnã, né? Sempre voltando para Tailândia, né? Ia numa intertemporada, né? Acabava a Tailândia, ia para a Indonésia, voltava, acabava na Tailândia, ia para o Vietnã. E assim foi, né? E assim foi. E na Índia você jogou num dos maiores clubes lá, né, Zé? No West Bengal, né? West Bengal, time muito bom. Muita torcida, né? Muita torcida, né? Coisa de quando joga lá, né? O West Bengal e o Mohammedan, que são os dois times, né? De Calcutá, sabe? 70 mil pessoas no estádio, né? Porque lá tem um estádio lá, né? Os caras copiaram o Maracanã, né? É um enorme estádio. 110 mil pessoas, né? 110 mil pessoas. Então, graças a Deus, eu tive esse privilégio aí de jogar com 50, 60 mil pessoas, né? Eu acho que no dia que nós jogamos lá, né, o clássico lá, acho que, se eu não me engano, era 70 mil pessoas no estádio lotado, né? Uma coisa assim, muito legal, uma experiência muito boa, bacana mesmo. Legal. E como que faz, para comer churrasco na Índia? Que a vaca é um deus, como que funciona? Sempre tem uns overlap, né? Tem os muçulmanos, né, cara? Os muçulmanos lá eram parceiros, né? Lá os rachabalabalá eram os parceiros, né? Eram os parceiros. Aí vendiam a carninha lá no mercado, né? Aí os indianos, que é os hindi, né? Os caras é inimigo mortal dessa outra parte aí da Índia, né? Sim. Só que aí eles gostavam de cristão, né? Os muçulmanos lá gostavam de cristão por causa disso, né? Eles vendiam a carne. Comprava carne. Então, assim, mas também não é tão fácil, né? Não é tão fácil você achar, né? Um mercado que vende, né? Sim. Essas carnes aí, carne de vaca, né? Na maioria das vezes é mais vendido para estrangeiro, né? E para outra parte que é muçulmana. E você morou em Calcutá, né, cara? Calcutá é uma loucura, né, cara? De trânsito, de poluição, de gente, de sujeira, de tudo, né? Tem uma história também tem uma história, uma quebrada de Calcutá, cara. De Calcutá. Em Calcutá eu morei na favela, né? Morei em favela, em Calcutá. Favela em Calcutá é duro, hein?
É. Pô, aí, pô, tô indo, né, meu, brasileiro, mó calor, lá é muito quente, né? Eu de bermudão, né, no trem e tal, né? E deixando lugar para as tiazinhas sentar, e eu de bermudão e tal, indo treinar tal. E o pessoal, né, principalmente as tiazinhas me olhando torto assim e tal. Eu falei, o pessoal não gosta de estrangeiro aqui, né? Então eu vou ficar na minha tal, né? Tal. Eu no metrôzão, né? Metrôzão tal, pegava o metrô para ir pro treino. Senão você não chega, né? Você vai de carro, de táxi, você não chega. O trânsito não deixa passar, né? Aí depois, cara, depois já vindo embora que eu fui saber, meu, os caras, eles não usam bermuda lá, cara, não usa short, só de calça. Quase foi preso. Ah, velho. Ah, mas fazer o quê, né, meu? História, cara. Eu falei, pô, quebradeira, velho. Faz parte, né, cara? É, Pô, faz parte. a gente tomava banho na Tailândia atrás do tapume lá com a mangueira, pô. Brincadeira, né, meu? É cada coisa, né, meu? Você vê, nós amassamos o barro, né? Porque lá hoje tá bom, né? Não, hoje tá bom. Hoje a estrutura é boa. Hoje o dinheiro é bom, a estrutura é boa. Tudo que os caras estão comendo, vivendo hoje é coisa que a gente É. plantou lá atrás, né, cara? Eu falava muito isso aí pro Vinícius, aí eu falava muito, eu fui amassar barro lá, né? Amassamos barro pros caras, tanto na China como na Tailândia, né? Hoje os caras estão andando com asfalto novinho, tudo bonitinho É, lá, né? o Marcos estava falando como que era o nosso departamento médico lá. Não existia, né? Bem lembrado. O Léo ainda pegou o container que estava bom, né? Na nossa época era Bom, pior. com maca e tudo mais, né? É. Pô, a nossa época era duro, tá louco. Você é louco. É, mas as coisas vão evoluindo, né, cara? Como tudo, né? Vai evoluindo. E hoje quem tá lá virou um mercado muito bom, muito atraente para todo mundo, né, cara? Principalmente para o Não, jogador brasileiro, né? nossa, muito, muito. Ah, você teve lá, eu também já voltei lá depois, você é louco, mudou muito, né? Muito mesmo, né? Hoje está um mercado muito bom para se trabalhar, né? Tanto para o jogador como para qualquer profissional, né? Sim. Como hoje eles contratam muito fisioterapeuta, né? Tem muitos brasileiros trabalhando nessa área lá, É, né? Então, todo o staff tem mercado, né, cara? Fisioterapeuta, é, massagista, todo, comissão técnica, preparadores físicos, treinadores de goleiro, tem vários. é, Treinadores hoje nós temos lá. uhum, Tá? muito bom. Aí, ó, outro que andou pelas Tailândias, aí, seu José Lumers. Foi teu parceiro, foi dupla tua lá. Zé Lumer me abandonou, hein? Me aguentou a pressão. Pô, eu não aguentei, cara. O dia que nós chegamos no hotel, eu falei, cadê o Zé, cara? Não, o Zé foi embora, o cara tá no aeroporto, largou. Explica direito, é o outro Zé, o Zé Lumer. O Zé, quando chegamos, cadê o homem? O homem tinha vazado. Não, o Zé é parceiro, né? A gente entende, né? Uma fase difícil lá do clube, né? Que estava atrasando bem o pagamento lá. E aí tá certo, o cara com família, tal, tudo, né? Vendo outras possibilidades, ele achou melhor vir embora. Mas é um profissional aí que, né, meu, dispensa comentar, né? Não, Potencial, trabalho não, muito bom. e a vantagem de levar o Zé Lumers é que ele leva o chimarrão junto, né, cara? Nossa, nunca tomei tanto chimarrão como tomei como. Pô, você é louco. O Marcos Tavares tá falando, né? Colocaram a menina no DM lá na nossa época, lá no tabaco lá, e os caras tudo chegavam atrasados no treino, os caras tudo iam fazer massagem. É, pois é, cara. É umas loucuras, né, meu? Umas loucuras que só vendo pra entender mesmo, né? É. Não, Zé Lumers, mas você pegou a fase boa, você, o Léo, chegou logo depois. Você já tava melhor. A nossa época foi um pouco pior. É, meu, nós fomos lá tentar ajeitar aquilo pra vocês lá. Mas foi bom, mas foi bom. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu propósito. Eu lembro a vez que nós ganhamos um jogo em algum lugar, nós fomos comer camarão, lá me deu alergia, cara. Fiquei tudo Putz, empipocado, cara. uma viagem longa, Foi, cara. viagem longa. Os Aí camarões teve sujos. Mas tá bom, faz parte, né? Foi um tempo legal. Isso aí. E aí hoje né, você parou, né? Uma hora você teve que parar. Na Tailândia você foi eleito
craque do campeonato, o melhor jogador, ganhou todos os telefones lá da época, né? Que era aqueles Nokia, aqueles Nokia pequenininho, melhor em campo, todo jogo você ganhava, pô. Abriu uma loja de celular em Santo André, né, cara? Você é louco, meu. Graças a Deus, a gente conseguiu ser campeão, né? A gente conseguiu ser campeão tailandês. E você estava no grupo também, né? Você estava lá no grupo, a gente conseguiu ser campeão tailandês. E é engraçado também, tem uma história nisso aí, né? A gente fez o último jogo, né? O jogo que a gente acabou se consagrando campeão. E daí já tinha um cara da Indonésia lá que estava atrás de uns jogadores para levar para a Indonésia. E dali o cara estava já armando o esquema para mim na Indonésia, só que eu não sabia. E daí, né, no dia deu certo, aí ele já me falou, aí de dentro do campo mesmo, eu peguei o telefone do Vladimir, né, que era o nosso tradutor lá. Aí eu liguei para casa, avisando para a mulher, não vou voltar mais para casa não. Tô indo para outro rumo. As loucuras, né, cara? Só naquela época mesmo que acontecia isso, né? E daí, quando eu estava na Indonésia, né, e tinha outros tailandeses também que foram, né, nessa leva aí de jogadores aí que foi para a Indonésia lá, né, tinha muito tailandês. E aí, pô, eu estava na minha cidade, aí eu mantinha contato com o Pu, né? Lembra do Pu? Sim, sim. Então, e daí ele me ligou, né? Ele pegou e me falou que ele estava no mesmo time que eu. Aí ele me falou assim, pô, Zé, parabéns, né? Mas parabéns por quê? Não, você foi eleito jogador do ano, né? Lá na Tailândia, né? Tal. Então, assim, é coisa que a gente não esperava, mas quando vem assim, a gente fica muito, muito feliz, né, Fábio? Porque era uma época difícil, né? A gente passava por muitas privações, luta, longe da família, tal, e de repente você ser reconhecido, né? Não só na região que você mora, mas por todo um país, né? Você ser eleito jogador do ano no país. Então, assim, é uma coisa assim muito, muito gratificante, né? Sim. Muito gratificante mesmo. Sim. Não, foi uma baita. Tem uma foto aqui, Zé. Tem uma aqui de lá, quer ver? Ó? Aqui, ó. Que isso? Esse jogo aqui foi o jogo que nós ganhamos, ó. Não sei se dá para ver aí, ó. Esse aqui foi o jogo que nós ganhamos do Kruntai Bank, que era o atual campeão. Ah, puxa vida. Aqui tá tu e tô eu e um tailandês aí, que eu não sei quem era. Que isso, hein, tiozinho? Histórias, né, cara? Da hora. Nossas histórias, né, tiozinho? Bacana, hein, velho? E a gente acabou atropelando todo mundo, né? Você apanhou pra caramba, né, Zé? Eu tinha operado o joelho, eu tive que entrar de muleta uma vez no jogo lá, que os caras queriam te bater pra te defender, né, cara? Pois é, cara. Você entrou no campo, você é muito briguento, cara. Você entrou dentro do campo pra me defender, cara. Pô, os caras iam te bater, cara. Você reclamava com todo mundo, os caras iam te bater, eu entrei de muleta e saí atrás do cara. Mas acabou criando isso, né? Porque a gente... tudo era novidade também para os caras. Os caras nunca tinham visto aquilo, né? Porque a gente se entregava mesmo no campo. Então, sim, como a gente criou bastante assim, admiração, tinha as pessoas que eram do contra, né? Os jogadores que... Essa semana mesmo eu vi uma reportagem do Gattuso e acho que é do Maldini, né? Da Itália, que eles... Uma foto eles provocando o Fenômeno, o Ronaldo Fenômeno lá, e aí o Gattuso falando assim, não tinha jeito, ele arrebentava no jogo, e o que me deixava mais mordido ainda é que acabava o jogo, o Maldini ia pedir a camisa para ele. E os caras tinham que meter a porrada nele, né? Hoje eu vi uma live dele com o Canavarro. Os dois fazendo uma live. Mas cara. Então, aí... Eu joguei o jogo, rompeu no começo do jogo, eu ainda joguei o jogo até o final. Até o final, guerreiro. O médico fez a ressonância e falou, não, você está com o ligamento rompido, tem que operar. Eu falei, pô, mas quantos são, doutor? Ele falou, não, são 2, assim, um tá rompido. Não, então vou jogar até romper o outro e o senhor faz o serviço. É louco. A gente era muito guerreiro, né, meu? A gente é louco. É louco. Mas é que aquele time lá era muito bom, né, cara? Esses dias o Tam me mandou uma foto de um treino nosso lá no Parque da Rainha lá, todo mundo sentado tirando foto. Putz, era muito bom, né, cara? O pessoal era muito bom, né, cara?
O time era bom, o time era bom. No começo os caras tinham um pé atrás, pô, será que o que esses brasileiros estão falando vai dar certo? Mas depois virou meio que os caras abraçaram a gente, né, cara? É, E aí os caras acreditaram no trabalho e o negócio foi embora, né, cara? é porque assim, lá eles dependiam muito do jogador estrangeiro. Aí quando eles viram que o trabalho da comissão, né, estava refletindo dentro de campo, né, e a gente também, a gente ajudava, eles passou, né, abraçou a ideia, e quando eles abraçaram a ideia, e era um time bom, né, de jogadores até que desconhecidos, né, a maioria jovens, né, e aí acabou que dando certo, né, foi muito bom. E o time que tava lá era um time que quase tinha sido rebaixado um ano antes, né? Exato. A gente chegou, 2 estrangeiros, tu e eu, e a comissão técnica, né? E aí, de repente, começou de ganhar de todo mundo. Os caras, pô, quem esses malucos aí, né, cara? E a gente abraçou os caras, né, Zé? Lembra de um jogo treino, antes da estreia no campeonato, um jogo que deu uma briga danada, brigou todo mundo. Por fim, os caras queriam bater na gente, e os próprios tailandeses aí fechou nos caras e defenderam. Falou, não, os caras não. Acabou fechando um negócio bacana, né, cara? Porque eu vejo assim, a gente era, né, e assim, faz parte da gente, né? A gente assim, não tem muita vaidade, né, cara? A gente tentava se enquadrar no que tinha. Para treinar aqui, a gente treina, era aquilo que tem para comer, a gente dava uma disfarçada, fingia que estava comendo, né? Depois do McDonald's. Refrigerante ou água. Então o cara percebia isso daí, né? Então aí acho que isso aí fez com que a gente fechasse o grupo, né? E vamos embora, né? Aí deu certo, acabou dando certo. Graças a Deus, deu certo. Mas lembrei uma história agora, essa história você que tem que contar, cara, não complica, cara. Lembra da história do nosso lateral direito? Nosso lateral direito voava, né, cara? Começou o campeonato. Não vai falar isso, né? Conta, solta na massa, pô. Nosso lateral direito voando, culpa do Marcos. Ó, o Marcos deixou o cara voando, o cara atropelava, daqui a pouco o cara deu uma queda, assim, ó, acabou, sumiu o jogador. Perdemos o jogador. O cara não conseguia nem andar mais. Não vi aquele lugar nenhum do mundo. Pô, teve uma queda de rendimento fenomenal, né, cara? Aí o Léo quer que solta a resenha. Solta que você não é baú, Zé. O cara não entende, o cara não vai ouvir nunca a nossa resenha. Aí o cara, lateral direita, apoiava, um fenômeno, cara, um raio em campo. Daqui a pouco o cara não conseguia nem treinar mais. Aí vai pra reunião, né? Aí ele chega pro treinador e fala assim, treinador, não dá, não aguento mais, não tô conseguindo dormir. Eu não conseguia mais dormir, pô. Não consigo dormir. Mas por quê? Minha esposa não deixa. Mas como é assim? Ou ela quer toda hora, todo dia, de manhã, à noite. Eu não fico mais em casa, ela me deixa em paz, cara. Aí não prestou, né, cara? Aí foi uma tiração. Acabou com o nosso jogador, acabou com o nosso lateral direito. E ela ainda vinha junto no treino, enquanto ele treinava, ela saía dar uma volta, fazer uma caminhada, né? Nossa, cara. Nunca vi isso em lugar nenhum, cara. Mas é resenha, cara, resenha. Então, é isso aí. E aí, né, aí a gente, né, de lá a gente já tava com uma certa idade, né? Aí a gente já pendurou a chuteira. Foi daí que a gente, né, investiu no estudo, né? Aí fui terminar minha faculdade, né? Pensava em continuar no futebol, né? Em fazer alguma coisa no futebol, isso aqui, mas não tinha muita, assim, definido o que, né? O que. Aí terminei a faculdade, né? Terminei a faculdade e aí comecei a trabalhar num projeto aqui em Santo André mesmo. E aí, como não tinha muito mercado aqui em Santo André, né? Aí eu ainda no começo comecei a trabalhar de treinador, né? Ainda fui trabalhar através desse projeto de treinador no Sub-15 do Atlético de Mogi, né, a cidade aqui perto de Santo André. Sim. Aí depois Sub-17 do São Vicente. E daí você vai conhecendo as pessoas, né? Você vai conhecendo as pessoas. Zé, preciso de um auxiliar técnico e preparador físico, né? Você é formado, você não quer dar uma força lá para mim? Aí eu ia, né? Aí
deu certo de eu ir trabalhar no Esporte Clube Santo André, né? Que eu conhecia também o treinador. E aí de lá eu conheci o Baroninho. E aí o Baroninho também gostou do meu trabalho. E aí, pô, o Baroninho saiu, foi pro 15 de Jaú. Aí me levou para lá. Aí ficou aquela, né? Sempre trabalhando como auxiliar e preparador físico. Preparador físico e auxiliar. E aí, né, eu fiquei taxado como um preparador físico e auxiliar, entendeu? Auxiliar. E agora, recentemente, né, quando eu estava trabalhando no Audax, estava pintando uma oportunidade, né, pintou a oportunidade lá de trabalhar também como treinador, né, do Sub-15, né, chegou um período lá que o treinador saiu, aí já estava numa altura que, né, se viesse alguém de fora, né, ia ser difícil, né, para os meninos se adaptar, tal, tudo, né? Aí o presidente lá e o pessoal da comissão, o Francis, tal, tudo, pediu para que eu assumisse, aí assumi, graças a Deus deu certo, né? A gente foi até as quarta de final, oitavas, acho que oitavas de final nós fomos isso, com Sub-15, né? E aí depois eu fiquei ali trabalhando com o Vinícius, né, de auxiliar e na preparação física, né? Nós fomos para a Copa São Paulo também, fizemos um trabalho legal lá na Copa São Paulo de 2019, né? Foi muito bom trabalho, muito jogador, né, revelado, né? Então, foi um trabalho assim. Aí agora, né, ia aparecer, aí estava no Esporte Clube Santo André, né, trabalhando como auxiliar também, já prestes a pegar uma categoria. E aí, antes de começar essa pandemia, tal, tudo aí eu me desliguei do clube, né? Aí agora aí a gente está esperando voltar aí o mercado, tudo, para ver o que acontece. Não, legal. Hoje você tem a licença B já, né, Zé? Fiz a licença B. Teve aí também, né, aquela grata surpresa lá, a gente foi para a Tailândia lá em 2012, né? Assumi lá a equipe, né, que nós fomos campeões lá, né? Assumi lá como treinador. Né? E aí, infelizmente, já o clube estava numa situação difícil, né, Fábio? Foi aí que, né, financeira, né, os caras fizeram umas parcerias lá que não deu certo, perderam muito dinheiro, aí pegamos... Tem uma série de coisas erradas, né, que os caras vinham fazendo já 2, 3 anos, uma hora que ia estourar o negócio, né? Exato, e nós caímos no barco a hora que estourou, né? Exatamente, né? Então, mas foi uma experiência boa, né? Que hoje a gente pensando assim, a gente poderia ter explorado um pouco mais, né? Aquela situação ali, né? Para continuar trabalhando ali. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Quem sabe aí um dia aí que é um país bacana, um país que eu gosto e de repente se aparecer a oportunidade, quem sabe, né? A gente pode voltar a trabalhar lá. E um país onde as pessoas gostam de você, né? Então. Eu tive lá em dezembro. Aí eu fui tomar um café com o Tam, nosso outro lateral direito reserva. Aí falou, e o Zé? Eu falei, o Zé tá no Brasil. Aí falei, pô, trabalha como treinador, auxiliar, preparador físico. Não, preparador físico não, o Zé não. Eu até te mandei o áudio, o vídeo dele, né? Ele falou, Zé, você não é um preparador físico, porque você não queria treinar com o Marcos. Ele lembrou, traíra. É uma figura, gente boa. Hoje ele é treinador também, né? Fez curso. Acho que ele já tem a licença. Acho que a licença A. Eu não sei se é a B ou a A que ele tirou agora. E aí ele começou agora. Acho que ele assumiu um clube na 4ª divisão. Bacana. Que ele assumiu, né? Ele já estava treinando, estava trabalhando como auxiliar. E aí, não, agora eu vou assumir um clube, que é o Samut Songkran, que já foi da primeira. E hoje sim. Eles acabaram o clube, estava na 4ª e ele assumiu como treinador, tá? Aí agora parou tudo, né? Mas sempre ele manda mensagem, sempre pergunta, pô, cadê o Zé? O que o Zé tá fazendo? Pô, o Zé... E aí tem história, né, cara? Você foi ídolo lá, né, cara? Os caras gostam muito de você pela história que você fez, né, cara? Que você criou, que você construiu, né, dentro do clube, dentro da liga, o desenvolvimento, tudo aquilo que acho que marcou, aconteceu, porque... né, cara? Marcou por causa que foi disso aí mesmo, né? Nós fomos campeões, né? Estrangeiro que fez o que a gente fez lá, então acho que isso marcou, né? Aquele pessoal daquela geração ali e tal, tudo, e assim, é um reconhecimento bacana, né?
Então foi uma experiência boa ali, de trabalhando como treinador, né, numa liga nacional, né, na primeira divisão. Então, assim, foi um aprendizado muito grande. E dali, né, aguçou esse desejo, né? Aí voltei, né, fiz os cursos da Federação Paulista, aí depois fui para a CBF, né? Então, bacana. Hoje, então, graças a Deus, eu tenho a licença B, né? É que hoje é uma exigência, né? E cada vez mais a FIFA está afunilando e está pegando, e é necessário. A gente sabe que aqui no Brasil é um curso caro, né? Acho que é bem salgado para os treinadores. Não é simples de se fazer, mas é algo que está fora do Brasil, já está sendo como uma exigência, né? Para poder trabalhar, para poder disputar algumas ligas, precisa ter certas licenças. E é uma tendência, acho, natural, né? Também de evolução, né, Zé? Não, é bom, cara, é bom porque é assim, eu acho que saiu um pouco daquilo, eu joguei, eu sei tudo, eu sei como que funciona, né, tal, então sai um pouco disso daí, né, a gente vê que a necessidade, né, do jogador também, ele evoluir, estudar, se aperfeiçoar, né, então hoje não tem mais espaço aqui, antigamente era assim, vamos fazer assim, não tem mais, né, o cara está sem mercado, o cara que pensa assim, ele está sem mercado, né? Mas também é o que eu sempre falo, né? Hoje no meu trabalho, eu não deixo de fazer algumas coisas que eu aprendi lá no passado, mas também é super importante você trazer essa inovação, as coisas novas aí, que é essencial, né? E é comprovado cientificamente que dá certo, né? Que é assim mesmo, né? E muitas coisas que se faziam no passado, né? Não era para ter sido feito, né? Então hoje o cara tem que estudar, o cara tem que se aperfeiçoar, tal, tudo, mas eu nunca vou deixar de fazer muitas coisas que fazíamos no passado, né? Dentro do meu trabalho. Já tem pessoas que pensam diferente, que não, hoje é só assim, tal, tudo, então a gente tem que respeitar, né? Mas eu acho que surte efeito sim. Bom, nessa época mesmo, lá em 2012, quando eu fui, eu tinha um auxiliar tailandês, não sei se você lembra. E já naquela época eu já fazia o campo reduzido, né? Ele não entendia, não entrava na cabeça dele o porquê que eu fazia aquilo, né? Então ele não aceitava aquilo, né? Ele não aceitava porque se você joga num campo grande, né, aberto, por que você vai usar só um espaço menor, né? Então acredito que ele já tenha, né, caído a ficha dele, né? Então, mas assim, hoje você tem que se aperfeiçoar, tem que buscar, tem que estudar, mas não abro mão de muitas coisas que eram feitas no passado, cara. Porque não adianta, o treinador só da faculdade, só do livro também, tem muita dificuldade. Ele tem que ir lá no passado, tem que, sabe, buscar conhecimento do passado, das pessoas mais experientes, entendeu? Porque assim, Fábio, uma coisa que é legal, que eu acho, nós podemos adquirir o que, né, o pessoal dentro da universidade, fazendo uma pós-graduação, né, aprende. Né, que nem eu fui atrás, fiz uma pós-graduação em treinamento esportivo, tal, tudo. Mas essas pessoas que não jogaram, eles nunca vão poder ter a experiência que nós tivemos. Entendeu? Os caras eles nunca vão conseguir conquistar isso. Então, quer dizer, está mais fácil para nós, entendeu? Que jogou, que vivenciou tudo isso dentro dos campos, vestiários, de um país, de uma cidade, isso, aquilo, outro, né? E tem, lógico, tem as suas exceções, né? A gente vê hoje aí cara aí no Parreira mesmo, você vê o Parreira, né? Que lá, muitos anos atrás, da época que a gente estava na Itália, ele já falava, o brasileiro tem que se renovar, tem que ir atrás de conhecimento, o mundo está evoluindo, o Brasil está parado. Então, o Parreira, há muitos anos atrás, já falava, entendeu? E eu também trabalhei com um cara, velho, que nem o Vinícius, né? O Vinícius, ele só não foi profissional porque ele decidiu parar para estudar, né? O Vinícius. Cara, é um cara que, é um cara que logo, logo vai estar no cenário nacional aí, é muito bom mesmo, muito bom. Mas que nem eu tô falando, ele não jogou porque preferiu parar para estudar, para ser treinador, né? Hoje se encontra lá no Red Bull. Mas quando eu cheguei no Audax, né, o trabalho desse cara, o que ele faz, como ele tem o grupo na mão, uma coisa assim fantástica. Não trabalhou profissionalmente como jogador, por opção.
preferiu estudar. Então, é diferente, entendeu? Sim. Não que o cara que não jogou, ele não consiga ter sucesso. Lógico que vai ter, né? A gente, que nem eu falei, citei aí o Parreira e tem outros também aí. Entendeu? Mas essa bagagem de quem jogou, os caras nunca vão conseguir ter. Sim, verdade. Eu acho que hoje, se você, como você teve dentro do vestiário como atleta, né, você tem uma experiência, eu acho que você consegue fazer, talvez, uma leitura, um balanço, equilibrar essas duas, porque você sabe a vivência, né? Uhum. Então, eu acho que é muito... Eu acho que você leva vantagem, né? É lógico que o cara que estudou, ele vai talvez ter um pouco mais de dificuldade, mas ele também tem condições de ser. Mas eu acho que esse equilíbrio, esse balanço de você ver aquilo que você viveu como atleta e hoje, lógico, com todo o estudo, com tudo que avançou aí, que nós temos aí, né, cara, de tecnologia, de conhecimento, eu acho que o balanço de tudo isso, nesse equilíbrio, dá para as coisas andarem ainda muito mais fáceis, né? Ah, dá, com certeza. E eu acredito que tem que ter esse balanço, tem que ter essa mescla, tem que ter essa junção aí, entendeu? Isso, a tendência é que isso traga resultados melhores para a equipe que você vai estar dirigindo, para a equipe onde você vai estar trabalhando, né, cara? Uhum. Aquele que sabe aliar essas duas coisas, né? Eu lembro da época de Atlético Mineiro que os caras faziam o scout era feito num papel, uma folha, o que o cara tinha várias coisas, ele ia assistindo o jogo, ele ia anotando, riscando, passe, negócio. Hoje é uma coisa automática, que você entra no iScout, você digita lá o que você quer e já te dá o vídeo, o lance, o jeito que o cara cabeceou para você fazer. Então são coisas que vieram para facilitar, né? Exatamente, então, isso é muito bom ter, né? Então, não tem como você falar que isso não é importante, que isso às vezes não ganha um jogo, porque se você está bem informado, bem preparado, que, né, a outra equipe faz, como a sua tem que agir e tal, tudo, então isso é muito importante, né? Então, tudo isso que veio aí para agregar, né, e tem que ter, né? Tem que ter junto, Sim. Tem que andar lado a lado, as duas coisas. Acho que o Marcos está saindo aí. Um abraço, Marcos. Eu acho que ele está. Ô, Marcão, um abraço. Ele está saindo aí. E hoje a gente vê que não é mais só o treinador, né, cara? Acho que é uma mentalidade que acho que na Europa já tinha muito antes, que é a função do cara ser um manager, né? Então o cara tem toda uma equipe multidisciplinar abaixo dele que ele comanda, que ele cuida, né? E eu acho que isso é o que vai vir para frente até para a gente aqui, né, cara? É uma tendência de que aconteça, porque os grandes clubes a gente já tem, né, cara? Não é? Você vê, às vezes tem mais pessoas trabalhando no staff de preparador físico, de fisiologista, de tudo, do que propriamente os jogadores, né? Então a estrutura em volta é muito grande, né? Mas desculpa te cortar isso aí. É que assim, ó, eu acho que deveria ser assim que nem você está falando, até porque, né, já é comprovado que dá certo, né? Dos países aí que evoluíram e tal. Mas aqui no Brasil ainda há muita resistência, né? Muita resistência, né? Então são poucos clubes, você sabe que, né, principalmente os clubes que é de menor porte, né, ainda tem aquele vício, né, que estraga muito o futebol, né? Então, esse final de semana aqui eu participei de um curso, né, que é um dos diretores lá do Audax, lá, o Lucas, lá, e aí ele estava mostrando toda a estruturação, de como ele gostaria, de como tem que ser, e aquilo outro, e aí eu fiquei pensando. Tá me ouvindo aí agora? Agora estou te ouvindo. Então, que às vezes o cara, ele não quer que isso chegue no clube, porque senão vai tirar a autonomia dele, entendeu? O pensamento dele é aquilo lá, meu, aqui eu tô mandando, vamos supor, eu sou coordenador, eu faço tudo, né? Eu que faço a súmula, eu que contrato o ônibus, eu que pago a arbitragem, então o cara, tipo, fica um poderoso chefão, né? E quando você fala de uma estrutura que nem essa daí, o cara já se sente ameaçado, então no Brasil tem muito isso, né? Ele vê aquilo com ameaça, né, por poder que ele tem, né? Então isso tem muito. Eu trabalhei em alguns clubes lá, aqui no Brasil, e eu percebi isso, entendeu? Eu percebi que há esse medo da pessoa ela perder o poder que ela tem, né? Como um diretor, como uma pessoa que faz tudo, né? Que o clube depende dela, e aí acaba sendo prejudicado.
sim. Não, com certeza isso aí existe, né, cara? O cara que tem o espaço, ele não quer perder jamais, né? E lógico que a hora que houver uma renovação, essa é uma discussão que está acontecendo agora por conta da questão de clube-empresa ou continua um clube como uma associação. Ninguém quer o clube-empresa, por quê? Porque as velhas raposas vão perder o poder, né? E assim vai, vai né? poder fazer esquema, vai ser uma empresa, vai ter que prestar conta, vai ter um dono. Então, com certeza, a muitos isso não interessa, né, cara? É Os caras verdade. vão perder o foco ali de serem os comandantes do negócio, né, cara? Verdade. E o, Mas eu acho que é o- um. Pode falar, pode falar. Não, eu ia falar que eu acho que isso é uma tendência que aos poucos vai se quebrando. É lógico que quando você entra num negócio assim tão complexo, às vezes é difícil de haver uma mudança e uma transformação, né? Não é simples. Uhum. Isso aí, meu. E o Léo Resenha, tá ainda aí? O Léo tá aí, o Léo tá firme e forte aí na resenha. Zé, Tá. Então, vamos como é que você tá de tempo aí? Tá tranquilo? Não, tô tranquilo, porque essa conversa tá muito séria. Isso aí é pra uma resenha do Léo. Falar uma resenha, que ele tá Não, então quietinho aí, ele precisa. nós vamos, nós vamos contar a resenha do Léo, só que vai cair a nossa live daqui 1 minuto. Então a gente Ah, vai cair, e daí a gente volta, e aí a gente solta a resenha do Léo. Ah, tá aí, ó. Ah, já vai entregar o ouro, negão. beleza, Tá? vai voltar Então, o então? pessoal que está nos acompanhando aí, isso, vai cair, e daí cai, a gente volta, e daí você solta a resenha do Léo aí. Pô, vou cair de novo. Então, beleza. Galera, a gente volta já. Tem a resenha do Negão, não vai embora não. Beleza. E aí? Aí, ó. Ah, agora te entreguei, hein? Ó, a Mariasa tá falando que não apareceu nem no celular. Mariasa, das 20 partidas que nós jogamos, o Zé foi eleito melhor em campo umas 15. Todo jogo ele ganhava celular. Ele não trouxe celular, ele deve ter vendido o celular lá na Tailândia. Tá voando pra minha cabeça, meu. Eu tava falando aqui, aquele celular, você fez eu gastar um dinheirão pra comprar aquele celular lá, velho. Pelo amor Não, de Deus, cara. lá já é barca, né, Zé? Você já trocou, né? Tá é louco. Que troquei. Lógico, quebrou tudo aquele lá, velho. O celular. Falei, o Zé me aparece na Tailândia em 2000 e quanto foi aquilo lá, Zé? Já era agora, né? Recente, é 2012. Por aí? Não, mais. Não. 2015. Isso. Foi exato, Pô, exato. 2015, era da tecnologia, o Zé me aparece com um Nokia. Eu falei, Zé, tá de sacanagem. Treinador, Léo, antes de você chegar, treinador, cara. Treinador com Nokia. Eu falei, não, Zé, vou jogar fora. Eu ia jogar lá no Riozinho, aquele celular. Aí eu falei, não, Zé, vamos comprar um iPhone. Aí o Zé vai e compra um iPhone na barraquinha. Pô, tá de sacanagem. Depois ele reclamou que o celular quebrou. Pô, brincadeira, cara. Ai, que resenha. Pô, falar em resenha, falar a resenha do Léo. Solta do Léo. O Léo tá aí, rapaziada, o Léo. O Léo é o seguinte, jogador muito bom, canhoto, ponta. Cara, o cara muito bom, bem ofensivo. Né? Não conhecia, o Fábio me aparece com ele de lá, não sei da onde. Né? Aí o nosso time caindo pelas cartelas. Tem gente que vai apanhar hoje. Não, fica tranquilo, Léo. Essa aqui é suave, que eu vou soltar. Aí, pô, nós jogando contra o Tiongbury, cara. Né? O Tiongbury. E a gente, né? Se a gente faz uma sequência ali ganhando uns pontinhos, a gente ainda tem uma chance, né? Embalava. Aí, pô, aí jogando fora de casa, né? Pô, o pessoal entender aí, Tiongbury seria mais ou menos um Santos aqui em São Paulo, né? Time grande, né, meu? Time bom. Então, aí descemos lá a serra para jogar. Aí montei o time, né? Só tinha aquele jeito mesmo para montar o time, né, cara? Aí, pô, beleza, aí segurando o time e tal, certinho, tal, eu coloquei o Léo, né, na linha de 4 ali para fechar, né, os caras, e dando certo, e os caras desesperando, começou a rifar, tal, tudo. Aí o Léo começou a largar, velho. O Léo pegava a bola e largava. Aí me deu um desespero, né, cara? E eu só no relógio, o jogo acabando. Eu, Léo, fica aqui. Não, eu acho que dá. Eu falei, não dá, não.
Não dá nada, não. Ou você fica aqui ou você tá fora. Não, dá sim, dá sim, dá sim. Ele queria fazer gol. Não, acho que dá para fazer um gol. Eu falei, não dá, não. Não dá, não. Vai ficar aqui, vai defender só. Aí daqui a pouco os caras chutavam no gol, o nosso goleiro metia um bracinho de jacaré e a bola passava. Não, ali no sufoco do cara, o time dos caras, velho. Numa seleção, amassando a gente, eu numa retranca danada, o Léo queria fazer gol. Não, o Léo queria atacar. Não, mas aquele time lá tinha um monte de fanfarrão, né, Zé? Tinha uns coreanos lá que eu vou falar pra você. O Estevam não entrou ainda. Deixa eu ver se o Estevam tá na live. Mas tinha uns coreanos ladrão lá que eu vou te falar, cara. Pô, nós tinha um goleiro gordinho que metia um bracinho de jacaré, a bola passava e ele fazia assim, ó. Foi uma das parcerias, foi uma das parcerias que arrebentou com o time, né? Foi. Aí chega o presidente lá, ó, você tem que fazer um relatório. Acabei de chegar, tem que fazer um relatório, você tem que me entregar um relatório para me falar, para mim ver por que o time está nessa situação, não sei o quê. Aí, claro, precisamos fazer esse relatório. Aí fizemos o relatório, aí entregamos para ele. Mas como isso daqui? Mas como que isso daqui? Pô, tem jogador de quarta divisão ganhando como de primeiro. Eu falei, presidente, você quer me dar dura? Você que contratou. Fui eu? Foi você, pô. Pô, o time é seu. Nós fomos jogar contra o Buriram, pô. O Buriram atropela todo mundo, timão. Aí vai pro aquecimento, nosso goleiro bracinho de jacaré. Aí quando ele sai do aquecimento do goleiro, ele já sai assim, dando tchau para as meninas na arquibancada. Aí eu olho as pernas dele, tá tudo, cara, uma perna verde, uma perna azul, uma perna vermelha, com aqueles adesivos. Eu falei, que é isso aí, rapaz? Tá machucado? Ele falou, não, eu passei aqui em volta das pernas aqui porque é fashion. Eu quase bati nele, eu falei, não, fiz ele arrancar todos os negócios. Eu falei, você não tem nada, rapaz, vai. Tá de sacanagem, cara. Não, aquele time lá, os caras brincaram com aquele time, né, cara? Brincaram. Mas tem uma resenha, vou contar. Tem um... Solta na live. Ela, Jorge, vou contar nossa história. Tem um amigo que está acompanhando a gente, que é um jornalista do Equador, que veio acompanhar, a rádio dele acompanha sempre a LDU. E ano passado a LDU jogou contra o Flamengo no Rio. Jorge, vou contar nossa história em Cidade de Deus. Aí, Zé Carlos é um aficionado de liga. Isso aí. Tiozinho, você é fera, tiozinho. Aí nós fomos a LDU jogava contra o Flamengo no Rio. E aí eu tinha uma reunião de manhã no Rio. Eu fui na reunião. E aí eu liguei pro Santiago Jacome, né? Que você conhece. Sim. E aí fui encontrar eles no hotel, né? Fui lá dar um abraço e tal. Ele falou, pô, você vai no jogo? Vou te dar ingresso. Essa camisa aqui foi ele que deu. Foi ele que deu aquela vez que eles estiveram aqui, né? Foi. E aí falou, você vai no jogo amanhã? Que o jogo era no outro dia. Eu falei, não vou porque à noite eu volto para São Paulo. Eu falei, não, tudo bem. Aí conversamos, batendo um papo e eu já ia embora. E aí apareceu o Jorge, que é de uma rádio do Equador. E aí o Jorge falou assim, Santiago, o treino à tarde era no CT novo do Fluminense. E ele falou, posso ir com vocês no ônibus? Eu falei, não, com o ônibus não pode, né? O prof, o treinador, não deixa que vá ninguém no ônibus. Somente os jogadores, comissão técnica. Aí eu falei, não, mas eu tô com carro. Eu falei, não, então você está de carro. E aí eu vi a dificuldade. Eu falei, não, Santiago, meu voo é só à noite. Eu fico aqui até mais tarde. Eu vou com ele acompanho ele aqui para dirigir no Rio de Janeiro. E à noite eu vou para o aeroporto. E aí o Santiago me apresentou. Tá aí com a gente acompanhando a live, o Jorge. E aí, beleza, né, cara? Aí o Santiago falou assim, nós vamos pro treinamento, acho que 4 horas. Então nós vamos sair daqui do hotel 3 horas. Eu falei, não, 3 horas eu tô aqui no lobby. Eu cheguei 3 horas, os caras o time já estava entrando no ônibus, e o Jorge tá parado com o carro próximo do ônibus, né? Aí o Santiago chamou a escolta, a polícia, e falou assim, olha, esse carro aqui vai com a gente. Aí o policial olhou para mim e falou, você é brasileiro? Eu falei, não, eu sou brasileiro. Ele falou assim, o seguinte, Jorge, este tu não sabes. O policial falou assim, nós vamos fazer a escolta do ônibus, um carro de polícia na frente e um atrás. Só que vai chegar uma altura do caminho que a gente não pode entrar. Nós vamos dar um sinal assim com a mão, e aí vocês encostam bem no ônibus, baixa os vidros, liga o pisca-alerta,
e vai atrás do ônibus, porque ali a gente não entra, é a Cidade de Deus. Nossa! E aí o policial me falou isso rápido em português, acho que o Jorge não entendeu. E eu já falou, Fábio, tudo tranquilo? Eu falei, não, tudo tranquilo, irmão. Vamos. Não passa nada. Entramos no carro e aí fomos, né, cara, atrás do ônibus. Quando nós estamos chegando, daqui a pouco o policial só deu sinal com a mão, o ônibus virou à direita. Eu falei, Jorge, baixa o vidro, coladito, acendi o pisca. Sabe o que passa? Eu falei, não, tudo tranquilo. Não passa nada. E fomos indo, cara. Colado no ônibus, mas colado. Eu falei, coladito. Aí daqui a pouco, rapaz, aparece um leitão, rapaz, mas um baita de um porco, cara, entrou na frente do carro. Eu já falei, Fábio, o que passa? Eu falei, tranquilo, irmão, tranquilo. Daqui a pouco um lixão, cara, do lado assim, cara. E gente no meio do lixo. Eu falei, Jorge, tranquilo. Aí virou, entrou nas quebradas, chegamos no CT do Fluminense. Aí ele falou, Fábio, o que? Eu falei, não, aqui é a Cidade de Deus. Pelo amor de Deus. Eu falei, aí foi escurecendo. Aí quando já virou noite, ele falou, mas pra sair, né, a polícia vai vir aqui. Eu falei, não, nós temos que ir sozinho, cara. Meu Deus. Porra, rapaz, que loucura, cara. Aí é loucura, mas, né? Atravessei as suas histórias aí, porque ele tá na live aí. Não, acompanhado sempre as lives aí. É mais uma história do futebol, né, cara? É cada uma que a gente passa, cara. E ele não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Quase então. que fomos, Jorge. O do Léo também, tem resenha que ele nem sabe, né, cara? Empregamos ele lá, né? Dentro do carro lá, né? Quando ele foi lá pro Teco lá, já. Pro Shanghai. Ele, né? Então, são muitas coisas bacanas, né? Porque uma coisa de boa, né, Fábio, que a gente sempre tentou ajudar a galera no futebol, né? Graças a Deus aí a gente conseguiu ajudar bastante pessoas, né, cara? Graças a Deus aí, né? A gente sempre tentou dar oportunidade, ser um instrumento de oportunidade, né, cara? Às vezes não é só Às vezes o cara fala assim, eu quero tal jogador, e você fala assim, puta, cara. É aquele lá, mas você quer colocar alguém que você sabe que você vai poder ajudar, que você vai poder dar uma oportunidade, que tem potencial, né, cara? E o legal foi um desses também, né? Tantos outros lá, né, cara? Então direcionamos ele e tal, tudo. E o legal é assim, que o pessoal fala assim, vocês são loucos, vocês não vão ganhar nada, porque o pessoal pensa muito no dinheiro, né? E a gente não tinha muito disso, né? A gente pensava em ajudar a pessoa, né? Ver o ser humano bem. E eu acho que aí a gente se deu bem por causa disso, né? A linha de raciocínio, a gente sempre pensou nisso, né? Em ajudar a pessoa primeiro, né? A gente pensar que a outra pessoa também tem uma família, tem uma pessoa e tal. Sim. E daí entra outras coisas, né? Gratidão, ingratidão, que, né? O processo é lento. Deixa pra lá. Mas o legal é isso, né? A gente sempre pensou na pessoa, né? No ser humano. Né? Às vezes nem no atleta, né? Nem no atleta, mas na pessoa, né? Em ajudar a pessoa a dar uma projetada aí E às vezes aqui no Brasil falta oportunidade, né, Zé? Você foi jogador, né, cara? Você jogou aí em Santo André, São Caetano, jogou em bons clubes, mas de repente falta oportunidade para dar sequência na carreira, né, cara? E aí a gente puder ser um instrumento é legal, né? Mas é por isso mesmo que a gente sabe o quanto é difícil, né? Hoje tem até mais facilidade do que na nossa época, né? Sim. Mas mesmo assim, quando a gente tem a oportunidade de ajudar as pessoas, né? A gente tenta fazer o máximo, né? Ontem mesmo eu estava conversando com um jogador aí, foi jogador meu, né? E do Vinícius aí, um cara muito bom, tá desempregado, né? E cara, tipo assim, eu não consigo admitir o cara com o potencial dele e a pessoa, o atleta que no mercado, né? E aí eu me dispus em até tentar ajudá-lo, né? Porque é um cara que de uma índole de atleta mesmo. Então, um cara assim a gente tem que ajudar, né? Quando a gente encontra pessoas assim, a gente tem que tentar, no mínimo, tentar ajudar, né? Sim. E aí, Zé, o que hoje você, como nessa nova etapa aí, como treinador, como trabalhando na comissão, você já foi treinador, como você falou, preparador físico, auxiliar,
Como que você vê, como que está a nossa categoria de base, cara? Como que estão os processos dentro da categoria de base na nossa formação de atletas? Como que na tua visão está esse processo? Então, o Fábio, o que eu vejo é assim, eu vejo muita gente querendo copiar a Europa, né? Uhum. Perdendo um pouco a nossa essência, né? O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, o cara ele acha que lá no sub-11, no sub-13, ele já tem que chegar e fazer os tal dos rondos, né? Que são muito bons, mas você sabendo aplicar quando, para quê, Sim. né? E como. Então, hoje o cara ele acha que ele tem que chegar e fazer isso lá no sub-11, no sub-13, e aí eu acho que está perdendo um pouco a identidade do nosso futebol, né? Não que você não tenha que fazer, mas você não pode trabalhar o que realmente essas categorias precisam, né? Realmente você focar mais nisso, né? Então, eu acho que a gente está perdendo um pouco mais da essência, entendeu? Por isso que a dificuldade de aparecer jogadores de alto nível técnico, né, que a gente, né, sobrava na nossa época. Então, eu acho que isso está atrapalhando um pouco mais. E eu digo isso a nível, não só a nível de clube, mas de escolinha também, Fábio, né? Porque hoje não tem mais aquelas brincadeiras de rua, né, que você fazia os golzinhos, tal, tudo, né? E então, até na própria escolinha, né? O cara quer montar um treino mais moderno, isso, aquilo, outro, e muitas vezes deixa para trás o fundamento, né? Aquilo que a criança precisa aprender ali na sua fase de iniciação. Então, eu vejo isso dentro dos clubes também, né? Então, o pessoal focado muito, né, em montar a equipe muito bem taticamente, né? Jogando no bloco do jeito que o treinador quer, né? Marcando pressão, ter reação, isso, aquilo, outro, tal, tudo. Eu acho que tudo isso tem que ter, mas eu acho que a gente está perdendo um pouco mais da nossa essência, né? Então, hoje, quando o menino dribla um pouco mais, o cara já, não sei o quê, está se prendendo muita bola, pá. Então, eu acho que está fugindo um pouco da nossa essência, né? De como nós Sim. éramos no passado para ser respeitado mundialmente, né? Então, principalmente nessas categorias menores, né, cara? Como você falou, 8, 9, 10, 11, que é o que a gente fazia na rua, né, cara? Que é o que a gente fazia. Eu vi uma matéria um tempo atrás falando sobre as lesões que tem garotos muito jovens, até por conta de hoje não ter essa prática na rua, não ter o campinho de terra, que era cheio de buraco, que de certa forma acabava trabalhando, né, a parte de propriocepção dos atletas, que a gente meio que foi formado, você chegava com uma musculação fortalecida de um jeito que hoje muitas vezes não tem, porque os garotos ou jogam num campo sintético, não tem mais o campinho, o campo esburacado, não tem mais a laranja do vizinho para o cara pular a cerca para roubar. Roubar não, pegar emprestado, né? Mas não tem mais esse negócio da molecada, para muita molecada, né, cara? Então e aí acaba hoje... isso prejudicando um pouco, às vezes, né? Não, prejudica, porque aí você vai para o clube, aí você tem que... Por isso que eu estou falando, você tem que pensar nisso tudo, né? Sim. Você tem que pensar nisso tudo. O cara, hoje, ele tem que pensar, que foi o que eu falei, a gente não pode deixar as coisas do passado, né? As coisas boas que era do passado, que tinha nos nossos treinamentos, largar aquilo, mas também a gente não pode deixar as coisas modernas. Então, essas são as coisas que você tem que inserir hoje no seu trabalho, entendeu? Um trabalho ali de coordenação, né, de propriocepção, né? Então, hoje você tem que fazer esse trabalho integrado com a fisioterapia, né, com o pessoal, né, que trabalha com os preparadores físicos. Então, tem que ter isso daí nessas categorias menores, né? E, por outro lado, Fábio, eu vejo assim também essa evolução assim mais na parte tática também, né? Sim. Então, eu vejo hoje também essa questão que os meninos hoje, né, você vê times aí sub-15 hoje que taticamente, pô, é bonito de ver jogando, né? Sim. Tem treinada, né, o posicionamento, o moleque sabe ocupar os espaços, então é bacana, né? Então, essa questão técnica, eu acho que a gente tem evoluído bastante, né, aqui no Brasil, né? Eu acho que
E essa modernidade aí trouxe muito essa parte aí cognitiva, né, de trabalhar o cognitivo, de fazer o jogador pensar, solucionar o problema dentro de campo. Então, por um lado, né, a gente deixou algo, né, de trabalhar algumas coisas, e por outro lado, né, tem sido muito bom essa questão da evolução técnica e tática. Sim. Né? Outra situação que acho que também a gente vai... Eu acho, isso é minha opinião, eu acho que a gente também talvez ainda não tenha achado nesse novo molde que a gente tem vivido os últimos anos, talvez a gente não tenha achado o nosso equilíbrio ainda, né, cara? De balancear aquilo que nós fomos lá atrás, como futebol brasileiro, que era o futebol que encantava, que dominava, com esse futebol novo, tático, moderno, de velocidade, de muita força. Talvez a gente não tenha ainda achado, esse aqui é o nosso modelo que juntou as duas coisas, né? O Guardiola fala muito nisso, né, cara? Ele fala, a seleção brasileira lá atrás, de 82, é a minha inspiração. Né? E talvez ele conseguiu criar o modelo, que é o modelo ideal, exatamente, e aplicar isso. Era o que era, por exemplo, ele conseguiu fazer, né, o que era para fazer aqui no Brasil, porque ele se inspirou no Brasil, no futebol brasileiro. Então, aquilo que o Barcelona fez lá, era para ter sido feito aqui no Brasil, se a gente acompanhasse o crescimento que o Parreira e outras pessoas estudiosas ali da época ali já vinham falando há muitos anos atrás, entendeu? Então, tipo assim, os treinadores, na maioria que eram ex-jogadores de futebol, de repente errou, né? Não posso afirmar, mas de repente errou um pouco de dar aquela estagnada, né, na evolução, né, do estudo e tal, para ficar naquilo lá. Os meus jogadores, se fizer aquilo que eu pedi, eles vão lá e resolve, né? E daí, daqui a pouco, você começa a pegar, né, uns times, né, da Colômbia, da Venezuela, mais preparada taticamente, né, esperando o Brasil, né, sabendo, estudando o Brasil como ele joga, aí a gente começou a ter dificuldade, né? Foi o que eu falo do Parreira, porque há muitos anos atrás isso me marcou, né, o Parreira falou assim, o futebol mundial está evoluindo, e o Brasil deu uma estacionada. E foi o que aconteceu. Então a gente enfrentava equipes menores, mas os caras já estavam preparados para aquilo, né? Os caras já tinham se armado, né, para batalhar contra a gente, né? E a gente achando que ia pedalar para cima dos caras ali e ia resolver. E acabou que aconteceu 7-1 aí, né? É o que você falou, né? A gente meio que deu uma estagnada e os caras continuaram evoluindo, buscando melhor, exato, desenvolvendo, criando situações. Né? Mas eu acho que a gente está no caminho certo, né? Esses cursos que a CBF está promovendo, né? As federações locais também estão se mobilizando. Eu acho que está no caminho certo, né? Eu acho que o Brasil aí tem tudo para voltar aí a ser aquela seleção temida, né, que sempre foi, né, porque tem potencial, né, Fábio? Sempre, todo ano aparece jogador, né, jogador que sai cedo do Brasil, vai para fora aí com bastante potencial, tudo, né? Eu acho que o Brasil tem tudo aí para voltar a ser o que já foi no passado aí. O Brasil continua sendo um celeiro de... Eu sempre falo, eu acho que nós poderíamos ter muito mais jogadores, muito mais revelações. Um pouco a gente ainda peca por conta do nosso trabalho, né, cara? A gente tem uma quantidade muito grande, né? Você vê um país, de repente... Uma coisa que eu achei legal, que eu venho achando legal também, é a questão da evolução dos nossos goleiros, né? Sim. A gente falou no final de semana, sábado foi com o Antônio Carlos, jogou comigo no Grêmio, foi campeão da Libertadores com o Grêmio, que é hoje treinador de goleiro, e ele está falando sobre isso, sobre a evolução, que é importante, né, cara? Então, hoje tem que estar inserido no modelo de jogo, saber jogar. E hoje aí você vê mundialmente aí, os nossos goleiros são os melhores do mundo, né? Não deixa a desejar para ninguém, né? Antigamente era a maioria aqueles que iam para a seleção, né? Geralmente era aqueles que eram os top no Brasil. Hoje você vê goleiro ficando de fora de uma convocação aí, né? Tudo aí com plenas condições de estar em qualquer time aí do mundo aí. E até no cenário mundial, né, cara? Antigamente a gente teve o Tafarel depois da Copa de 90 e era o único, né?
Depois, quando, em 2002, depois que o Dida foi sair, que aí começaram a sair alguns goleiros, né? E hoje a gente tem goleiros em grandes centros. Como você falou, não tem já mais o número de vagas na seleção com o número... Pô, tem resenha aí de goleiro, hein? Oi? Tem resenha de goleiro, hein? De goleiro? Então solta. Solta que você Não, tá bom. tinha um preparador de goleiro, né, que teve lá na Tailândia com a gente. É. Aí, acho que é o Tony, né, que jogou no Corinthians, depois foi para Itália, não foi? É Tony? Que teve com a gente? Não, mas você não tava, você já não tava. Ah, no outro ano eu não tava. O Tony, lembra do Tony, um goleiro que jogou no Corinthians? É Sim, Tony? sim. Tony, né? Doni. Então, é? Doni, isso, então. Ele pegou, ele dispensou, nem vou falar o clube que ele tava, né? Ele pegou e dispensou esse goleiro aí, cara. Achava muito ruim o goleiro, cara. Aí daqui a pouco, não passou nem um ano, o cara estourou no Corinthians, cara. Aí os caras foram pra cima dele. Pô, como que você dispensou o moleque? Não, porque aquele não tinha evoluído, não sei o quê. Daqui a pouco o cara tava na Itália, velho. Aí os caras... o goleiro da Roma. É, então. Aí a gente foi... Acho que ele era o quarto goleiro da seleção. É, então. Aí foi trabalhar com a gente lá, cara. Ele fala, cara, eu dispensei o Doni, cara. Dispensei o Doni, não sei o quê, velho. Resenha, velho. Tava chorando por causa disso aí, velho. Eu falei, não, esquenta não, meu. Todo mundo erra na vida, velho. Esquenta a cabeça não. Acontece, né, cara? Mas às vezes é isso. Às vezes no processo, né, cara? Falta um pouco do amadurecimento, de esperar o jogador. Às vezes, questão de um ano, não serve para um clube menor e serve para o Corinthians. Como explica? Daqui a pouco o cara tá na seleção, daqui a pouco o cara tá na Roma. Aí é complicado, né? Eu tava acompanhando. Ele não se perdoava. Tá acompanhando a gente aqui, o Vanderlei, que é pai do goleiro Christian, que é goleiro da nossa seleção sub-17. Tá sempre acompanhando a gente aí, tá na live aí. Então, e goleiro é um caso mais complicado que só joga um, né, cara? Pô, só dar um abraço no Breno aí, ó, fisioterapeuta aí, ó, fera, a gente fez, pô, aprendi muito com esse cara aí, que nem eu tava falando pra você, a gente fez muito trabalho lá pra desenvolver, né, alguns garotos lá, meu, é um cara muito top aí, velho, muito top mesmo aí na área da fisioterapia, cara que manja muito aí. Opa, seja bem-vindo, entrou aí também o Marco Antônio, agora é Marcos Ribeiro, vulgo Marquinhos, grande lateral direito do Grêmio, irmãozão em Cristo, grande figuraça. O Fernando tá em Portugal, Fábio. Manda ele dormir, pô. Já tá na hora dele dormir já. É, lá já é madrugada, hein, cara. É, pô. Da hora. Então, Fábio, mas Tem uma pergunta aqui, Zé. Manda aí. Do Jorge do Equador. A seleção brasileira perdeu também a sua identidade. Tem evolução, evoluiu muito parecido com o modelo europeu. Ele está perguntando. Como é que é, Fábio? Ele está perguntando se a nossa seleção também perdeu muito da sua identidade. Daquilo que a gente estava vendo que era antes, porque ela, na sua evolução, ela está hoje muito, muito apegada, muito parecida com o modelo europeu. Então, assim, eu acho que está faltando um pouco daquela essência do que foi a nossa seleção de 82, de 86. Se você, até a seleção de 70, né, que foi campeã ali, que todo mundo fala, só que não tinha a intensidade do que o futebol exige hoje, né? Hoje o futebol é muito mais intenso, mas é aquilo... Entrou o maior cozinheiro da Tailândia, Salomão, Zé. Meu Deus! Aí, resenha e comida, hein? Esse é resenha, né? Tá meu Deus! Resenha, hein? Resenha. Era bom que ele fazia um vídeo pra nós lá, né? A gente aguentava ele falando porque ele pagava comida, né? Ele fazia um almoço bom, né? E fazia um café com ninguém pra nós. Salomão, fera, Salomão. Isso aí, ó. A gente acabou de falar de goleiro aí, demos moral pros goleiros, ó. Agora que ele entrou aí, ó. Desculpa te cortar aí. Não, então, é aquilo que a gente estava falando. Quando o Brasil voltar a ter esse equilíbrio, né, de achar mesclar essa intensidade que o futebol hoje
precisa e necessita, porque todo mundo está jogando com intensidade alta, mesclar com aquela qualidade técnica, né, do passe, né, sem pressa de chegar ao gol e chegar com qualidade, né, imprimir a velocidade, a intensidade no momento certo. Por isso que eu falo, não vai voltar a ser respeitado que nem sempre foi, porque sempre tem jogador para fazer isso, entendeu? Então, é assim, eu acho que a gente precisa... A gente gosta de futebol, Fábio, a gente gosta, porque o que a gente passou, o que a gente lutou, lógico, com certeza, sempre a gente procurando o melhor financeiro, isso, aquilo, outro e tal, mas passar pelo que a gente passou é porque a gente gosta de futebol. Hoje em dia o pessoal vai atrás, pô, do dinheiro, isso, às vezes o cara não gosta, tem que gostar, cara. O cara tem que gostar de treinar, tem que gostar de ter um rendimento para a equipe, não é só pensar, pô, vou jogar bem aqui para ir para outro clube, não. Ele fazer o melhor onde ele está, ele ser o melhor onde ele está, né? Então eu acho que falta um pouco mais dessa identidade pro jogador brasileiro, entendeu? E aí agora com esse choque que está tendo, né, do pessoal cobrar um pouco mais isso daí, pode ser que melhore isso daí, entendeu? Mas eu acho que ainda falta essa mescla, entendeu? Do pessoal achar o ponto certo, da intensidade com aquele futebol bonito, aquele futebol de toque de bola, de posse de bola, né, que encantou o mundo aí, que foi a seleção de 82 lá com o nosso Tele Santana, né? E é algo que se debate, né, Caí? Acho que isso é um debate que nunca vai acabar, né, cara? Mas é visto que a gente precisa evoluir, retomar algumas coisas das raízes, né, cara? Para poder voltar a ser grande de novo no cenário mundial, né? O Salomão Resenha aí, já cornetando. Ele tá onde? Tá lá na Indonésia, lá, cornetando a gente lá na Indonésia, lá. O Salomão tá na Indonésia, tá chutando bola lá, chutador de bola, né, Zé? Barca furada. Entrou agora aqui o Marcelo Rabelo, que é analista de desempenho de São Bernardo também. Tá aí com a gente. Boa noite, Marcelo. São Bernardo tá pertinho aqui, pô. O Valdemir tá falando, Zé, você não acha que o futebol da década de 90 teve aqui no Brasil um certo encantamento? Então, eu acho que assim que foi ali, começou a acabar aqueles jogadores que a gente, né, tinha assim uma leva de jogadores bons em todas as equipes, né? Então até 90 aí você via muitos jogadores bons nas equipes, né? Então hoje, você fala aí nos times grandes aí de jogador que te chama atenção, que é jogador diferenciado, que joga um futebol que encanta. Você vai lembrar de um ou outro, né? Então, até a década de 90, você ainda via bastante jogadores espalhados no Brasil inteiro, né? Então, hoje, cara, sim, são poucos, são jogadores bons, mas que tá muito, muito nivelado, né? E não atingiu o nível que eram esses jogadores de 90 para trás. Não. Mas até 90 eu concordo com ele. Então, basta você ver aí a última... Falo muito disso, a nossa última Copa do Mundo, a gente tinha Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká estava no banco, estava começando. Só aí são 4 atletas que foram eleitos os melhores do mundo, né? Aí tinha Roberto Carlos, que direto estava entre os 3 melhores, né? Aí nós vemos hoje, nós não temos um que esteja entre os 10. Então, a gente tava conversando com um rapaz aqui, eu falei, a gente era mal acostumado, né? Então, pra gente era normal ver essas feras jogando, né? Sim. Então, hoje, a gente vê o futebol, a gente toma um choque, né? Porque tá muito nivelado, né? E não tá no nível que esses caras aí deixou. Ainda não chegou no nível, né? Um lateral esquerdo hoje do nível do Roberto Carlos. Né? Então... Tá difícil, meu, difícil. Então não tem, né? Um centroavante, um atacante que nem foi o Ronaldo, né? Um meia como o Ronaldinho, um meia como o Kaká. Então olha aí as feras que a gente falou do futebol. Então a gente está carente ainda, né? Tem bons jogadores? Tem bons jogadores, mas eu acho que é assim, esse pessoal deixou um nível alto para a gente atingir, né? Como referência, né? Então. E eu acho que esse pessoal que está vindo agora não são maus jogadores. Não são maus jogadores. Eles têm provado isso. Só que ainda não atingiu o nível que esses caras atingiram. Eu hoje no Brasil não vejo um lateral esquerdo no nível do Roberto Carlos.
Tanto que a gente sempre falava, né? A gente mesmo comentando, a gente falava assim, né, cara? Pô, você imagina o zagueiro. Hoje eu estava ouvindo a resenha do Cannavaro com o Ronaldo. E aí, pô, os caras falaram, pô, meu, vou eu e você, vamos marcar o Ronaldo. Ele falou, puta, quando eu vi já tinha passado. Era um cara que só de você pensar, né, cara? Uhum. Eu joguei contra o Ronaldo, cara, em 93, eu acho, cara, na Taça BH. E aí a gente Uhum. falava, ele treinava no. Foi o ano que ele estourou e depois ele foi embora, ele só jogou no Campeonato Brasileiro. Ele treinava no profissional do Cruzeiro, nós fomos pra Taça BH. E aí o menino que jogava comigo falou assim: ah, estão falando que vai descer um tal de Ronaldo. Que Ronaldo o quê? Eu falei, vamos meter a porrada nele. Mas ele passava que nem a gente nem via que a gente tinha passado, cara. Então, assim, imagina o cara falar assim, meu, vou jogar contra Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Pô, como que faz para marcar um time desse? Né? Hoje nós temos bons jogadores, mas não estão nesse patamar, nesse nível de atletas, né, cara? É. Então, o Valdemir aqui está falando que a seleção depende muito do Neymar. Eu estou achando que é o Neymar que está dependendo da seleção agora. Já a fase dele já passou, né? Já tá ele atrás da seleção, né, cara? É. E aí, Salomão, pé murcho? O Vanderlei aqui fala, e hoje quase não tem mais coletivo, né? Isso limita o atleta. O nosso futebol virou um futebol robótico, tirando a individualidade. Então, hoje, né? Então, que nem eu estou falando, hoje o pessoal procura não trabalhar o campo aberto, né? Que nem eles falam, né? Mas aí depende muito, varia muito do treinador, da necessidade dele. Mas tem treinador que hoje em dia não trabalha mais, né, o coletivo por razões próprias, né? Eu, particularmente, se eu precisar de trabalhar, vou trabalhar sem problema nenhum. Só que eu preciso ter o objetivo para isso, né? Por que eu vou trabalhar o coletivo, né, na semana? Se eu achar que não é necessário, eu não vou trabalhar. Agora, tem jogador ou treinador que eu já vi falar. Ele fala assim, ó, eu não trabalho de maneira nenhuma o coletivo, né? Aí cada um, né, tem que saber o porquê, né, de estar fazendo isso, né? Então a gente não pode criticar, mas pode ser que, né, Talvez um dos seja fatores importante, que né? limita Mas é que hoje, é isso. lógico, cada um tem o seu formato de trabalhar, né? É, Então você vai fazer a leitura da exatamente. tua necessidade e você vai tentar aplicar aquilo que você entende, né, cara? Que vai ser o melhor para você É, colher o resultado no fim de semana, né? é. Então, hoje, devido a essa intensidade que o pessoal fala muito no futebol, né, o pessoal procura trabalhar mais isso nas sessões de treino, né, dependendo do período que está também, né, e aí, de repente, o campo aberto, o coletivo, ele não proporciona isso, né. E aí já vem outro e fala assim, mas fala muito em especificidade, né, do futebol, né, tem que ser específico, então tem que ter coletivo. Aí vai gerar um Outro debate aí. debate. O outro debate aí que eu deixo para os seus outros convidados, entendeu? Porque aí a gente também tá a par disso tudo aí, né? Mas aí deixa para outro participante aí. É que aí vai muito, acho que o critério de cada um, né, cara? O formato, como você vai desenhar a tua forma de trabalhar, ou com Eu coletivo, vou, ou sem coletivo, ou fazendo é, treinos reduzidos. Vai muito vou do que falar cada um vai desenhar, né? exatamente, vou falar especificamente do Vinícius, né? O Vinícius Santos, que eu trabalhei bastante com ele. Né, um cara super moderno, tal, tudo, que tinha semana que ele não trabalhava coletivo porque não era necessário, mas vez ou outra ele abria o campo porque era necessário, porque ele queria ver uma movimentação, queria ver como um atleta se saía naquela posição, daquela maneira, aquele posicionamento, né? Então eu vejo que tem que ter um equilíbrio nisso daí, né? Então vai depender muito do que você tem, né? Eu digo em termos de grupo, e outros fatores, né? Depende de muitas coisas. Né? Então, às vezes o treinador fala que não trabalha, ele vai ter uma necessidade ali, e aí, como que vai ficar, né? Então, eu acho que não dá para ser radical, nem de um lado nem para o outro. Né? Mas é isso mesmo. No final,
aquele que está à frente, é ele que vai definir como vai ser o trabalho, então, baseado na experiência dele, naquilo que ele entende, na visão dele de jogo. Isso que pode e variar aí, muito de um para o outro, né? e daí, que nem você falou, vai depender muito, né, de quem está à frente e também de se ele confia nas pessoas que estão com ele, né? Que nem hoje, que nem você falou aí, né? Do Sim. grupo que ele tem em mão, né? Dele, Sim. né? O que vocês acham, né? Lógico que eu sempre falei com o Vinícius também, né? A gente às vezes conversava para chegar num senso comum, e aí às vezes ele discordava da minha opinião. Aí o que eu falava para ele? Eu falei, eu sempre vou no feeling do treinador. Sempre vou no feeling do treinador, entendeu? E aí acabava que a gente fazia o que ele achava que tinha que ser certo. Na maioria das vezes deu certo, entendeu? Mas às vezes tá certo. E aí devia ter feito aquilo lá. Nessa semana mesmo que passou, a gente falou sobre isso. Ele falou assim, na Copa São Paulo, ele falou assim, pô, Zé, se tivesse feito aquilo lá, tal, acho que seria melhor, tal, tudo. Mas são tudo é experiência, né? Você vai amadurecendo também. Sim. É mais bacana. O Nilson Braga aqui fala assim, imagino que os treinadores brasileiros não enxergam os atletas de base como investimentos do clube. O que vocês acham? Aí vai depender do clube. Aí depende muito do clube que você tá trabalhando. Tem clubes que, ele é totalmente voltado para a base. O Audax que você trabalhou é um exemplo disso, né? Zé? Investe muito na base, né? Pensa muito na base. Né? E tem outros clubes também que pensam muito na formação. Né? Então aí acho que vai depender muito do clube. E já tem clube também que eu trabalhei que os caras não estão nem aí para a base. Né? Tem a base, mas os caras não estão nem aí. Né? Os caras, quem está lá na base se vira para pôr o time para jogar. Os caras não querem saber se vai ter taxa de arbitragem, se vai ter lanche para molecada, se tem uniforme. Isso aqui é uma coisa meio complicada de repente, o cara que não acompanha entender, mas infelizmente é o que acontece. É o que a gente já conversou aqui um pouco, aqui, a gente falou que isso ainda vai perdurar um bom tempo no Brasil ainda, entendeu? E eu acho que quem trabalha dessa maneira, eu acho que está perdendo uma oportunidade muito grande aí de revelar jogador, porque ainda se acha bastante jogador aí, né, nas categorias de base aí com potencial, né? Então, os clubes que sabem priorizar isso, trabalhar isso, vai sempre sair na frente, né? Sim. Que nem mesmo você citou aí o Audax, é um exemplo bom para a gente dar, o Red Bull, né? Os times grandes a gente nem fala, né? Porque já tem um trabalho já aí consolidado, né? Os times grandes, então a gente nem comenta, mas né? O próprio Grêmio, eu estava conversando com o Erivelto, né, cara, a política deles, e se você olhar o plantel deles, tem quase 50% são atletas da base, formados no clube. Exatamente. E acaba dando oportunidade. E é um clube que hoje está bem estruturado, com grana, bem financeiramente, mas que tradicionalmente dá oportunidade para os caras da base, né, cara? Então, que nem o Audax mesmo foi campeão da Série A3, se eu não me engano, acho que de 90% do elenco foi criado na base. Então, quer dizer, que legal. É mérito, né? Mérito do clube. Assim, um clube que começou meio que, né, ali sem muita firmeza, mas depois que a garotada, né, a rapaziada se achou, né? Porque garotos novos e tal, tudo deu no que deu, meu. A hora que o pessoal se fechou, achou o caminho, era uma equipe muito difícil de ser batida e acabou sendo campeã. Né? Então, pra você ver, dá resultado. Fora que os jogadores que você consegue negociar, né? São vários jogadores da base, né, que saem, que os clubes grandes vêm atrás, tal, tudo. Eu acho que é um caminho muito bom para os clubes brasileiros, mas infelizmente ainda, né, tem um pessoal ainda que tem uma visão curta para isso, né? Sim. O Nilson escreve aqui se isso é devido aos objetivos da diretoria, cada uma tem um objetivo. Nilson, cada clube tem o seu processo, o seu sistema, né? Então, principalmente falando, como você falou, assim, o Audax, a política do clube, isso é do clube, isso já vem de cima. Né? O dono do clube investe na base e entende que a formação é importante. De repente você pega um outro clube que os caras falam assim, não, a base para mim não é importante porque eu tenho dinheiro para contratar os medalhões. Então fica muito a política que o clube vai adotar, o formato que o clube vai trabalhar.
né? Fala-se muito, o Santos revela muito jogador, mas o Santos revela muito jogador porque o Santos não tem dinheiro e tem que colocar os moleques para jogar, ou porque o Santos realmente investe e apoia a base? É. Né? Então vai muito da situação de cada um, né, cara? Exatamente. É que assim, a base ela gera um gasto grande para o clube, gera um gasto, mas é aí que eu estou falando, depende muito da organização do clube, o que o clube pensa, né? Vamos correr atrás de parceiros, o que nós podemos fazer, né, para ter as bases aí funcionando, né? Então, eu acho um grande desperdício, né, hoje no Brasil, os clubes que não têm as categorias de base, né, menores, porque tem muito talento aí que está solto por aí, né? Então, é falta de visão mesmo, né? O R.R. Machado faz a pergunta assim, se o Red Bull está investindo muito na base. É tradicional deles, cara. Você pode ver que eu tive numa palestra, Zé, com o diretor da Red Bull, o cara que implantou o projeto Red Bull, que começou lá na Áustria, o primeiro cara. E aí ele estava falando exatamente disso, né? Na ocasião da palestra, foi no final do ano passado, no congresso que teve da CBF aqui em São Paulo, ele estava falando que a média de idade deles, na ocasião, eles eram o primeiro na Bundesliga, eles estavam em primeiro no campeonato alemão, eles estavam em primeiro na MLS dos Estados Unidos, e o time deles aqui estava disparado na frente e ia subir da Série B para a Série A. E ele estava falando da média de idade. A média de idade do time da Alemanha era 23 anos. Olha aí. Jogando contra a Bayern, contra a Borussia, contra os grandes clubes, né? Fazendo agora estava fazendo uma baita campanha na Champions League. E a média de idade dos clubes aqui do Red Bull Bragantino também já estava entrando nesse processo. A contratação são jogadores jovens, né? Se não forem aqueles que eles vão formar, mas assim, o investimento que a Red Bull faz na base é gigantesco, né? Uhum. Ô, Fábio, ó, o Wagner Altieri aí, ó, é um dos diretores lá do Audax também, ó, entrou aí. Outro fera. Wagner, você é diferenciado, você tá sabendo o que eu tô falando, né? Você é fera, Wagner. Ô, Fábio, Opa, também... Wagner, seja bem-vindo. Tá, o Nilson aí, o Braga, né, ele falou assim, se os treinadores, né, não enxergam os atletas de base, né, como investimento do clube. Então, o treinador, muitas vezes, ele fica de mão atada dependendo da política do clube, né? Então, vai muito da política do clube, né? Sim. Então, é complicado. Então, tem clubes aí que tem outra visão para a base, né? Acho que o Vasco, o Flamengo, São Paulo, né, aí, Palmeiras, esses times aí acabam saindo na frente porque tem essa visão, né? O grande problema também nosso aqui do Brasil também, às vezes, você bate no planejamento, né, cara? Do que é o global, né? Como o Wagner está falando, dependendo da divisão, você tem que mesclar o plantel. Esse é o problema. Por exemplo, você vai pegar um campeonato paulista, é um campeonato de 2, 3 meses, né? Para um clube do interior. De repente o cara vai colocar só jogadores jovens da sua base e aí o cara cai. Né? Todo o investimento, toda a dificuldade para o cara chegar no A1 do Paulista, que é o mais alto nível do nosso país, às vezes o cara não pode correr o risco. Então ele tem que pegar aquele dinheiro que ele recebe e ele tem que investir em jogadores que vão segurar o rojão. Então é difícil, né? Verdade. O nosso ecossistema do futebol é complicado, né? Uhum. Ó, o Wagner, você vê como ele é diferente. Ele já falou aí, ó, dependendo da divisão, você tem que jogar com o plantel mesclado, né? Sim. Você tem que ter ali o equilíbrio ali, né? Então é isso daí mesmo. Então depende muito da visão do clube, né? Eu acho que o clube que tem essa visão aí, ele acerta, né? Ele acerta. Tem que ter os garotos mais novos, né? Que vai ter a chance de ser negociado. Tem que ter o pessoal com mais experiência, como o tiozinho tinha aí na Tailândia lá, para segurar os caras no tapa lá. O Salomão te cornetou, hein? O Salomão falou que você era muito lento, meu. Não era lento, eu corria pelo atalho, Salomão. Não precisava correr, era só pelo atalho. Era 5 metros para cá, 5 metros para lá. Ó, César aí, ó. Ô César, tudo bem? O César é treinador de goleiros, né? É. Ah, sim, foi treinador do Shanghai muitos anos.
no ano que eu fui treinador lá, ó, eu e o Léo, nós demos um nó tático neles lá dentro de Chiang Mai, lá. Quase ganhamos o Lá em jogo lá. Você tava, não tava? Se os caras não metem a mão na gente, a gente ia ganhar deles lá, hein? Acho Hein, que esse Léo? jogo eu não tava, eu acho. Não, né? Não, esse jogo É eu não isso daí. tava. Não, mas legal. Zé, nosso horário tá quase caindo de novo. Daqui a pouco nós vamos cair de novo. Beleza. Não podemos mais cair, né, Zé? Pelo amor de Deus, né, cara? Ah, cansei de cair, velho. Pelo amor de Deus. Né? Não aguento mais. Mas eu te agradeço aí, cara, pelo papo, pela resenha, pelas histórias. Toda a parceria aí, tudo que a gente passou aí pelas tuas resenhas, pelas risadas. Obrigado aí. Que Deus continue te abençoando aí você, tua família. Você sabe que você tem que ficar fechadinho aí enquanto não passar essa onda do corona, né? Toma O cuidado. Catavento tá passando aqui direto. Não, mas se cuida aí. Manda um beijão aí pra Marielza, pra Cat. Aí, ó. Salomão. Show de bola, sabe muito. Zé, espero você aqui na Indonésia, comer churrasco. Você não está convidado. Ah, tá bom. Não, você vai chegar aqui, vai falar. Vai no aeroporto lá buscar camarão para mim. Você vai ver o camarão que eu vou. Arruma uma barca para nós aí. Arruma uma barca para nós aí, Salomão. Você é o único que está empregado, pô. Não, Salomão é traíra. Salomão só pensa nele. Então, mas agradeço aí a cada um que nos acompanhou aí também. Amanhã nós vamos estar com a doutora Fernanda. Ela é nutróloga, especialista em medicina do esporte. Vai estar falando também sobre alimentação, sobre preparação do atleta, aquilo que é importante. Então, já sintam-se todos convidados a partir das 19h59 da noite. Mas pode falar aí, tiozinho, que eu te cortei de novo. Não, só eu pensei que tinha chegado a minha hora de dar um abraço aí na rapaziada. Obrigado por ter acompanhado aí. Né? Então, assim, a gente veio mais com a intenção de falar um pouco das nossas experiências como ex-atleta, né? Aí, principalmente na Ásia, né? E contar um pouco, né, também como treinador e preparador físico aqui, algumas experiências que a gente teve, né? Então, espero aí que vocês tenham gostado aí, né? Sair um pouco daquela parte mais científica que o pessoal já trouxe, né? Mais técnica, tática, e falar um pouco mais assim do mundo do futebol, dia a dia, né, das resenhas, o que acontece, isso e aquilo outro. Tá bom? Um abraço, que Deus abençoe vocês, se cuidem, tá? Sim. Aí estamos passando um momento difícil aí no Brasil, o mundo todo, mas fé em Deus, isso aí vai passar, né? E que vocês aí estejam aí recebendo aí a certeza de que Deus está cuidando de cada um de vocês aí, tá? Obrigado, Fábio. Tá? Tudo de bom para você e a família aí. Obrigadão, Zé. Tamo junto aí e vamos que vamos. Isso, Valdemir, amanhã vamos ouvir a doutora aí, dar umas dicas aí para ver se a gente consegue emagrecer, já que tá todo mundo fechado, só comendo. Daqui a pouco a gente tá parecendo o Ronalducho. Falou, Wagner. Tudo de bom, meu parceiro. Léo, Salomão, Silvio César aí. Tá? Que Deus abençoe vocês. Isso aí. Um abração aí a todos. Uma boa noite, um bom descanso todo mundo aí. Um abração. Valeu, Zé. Um abraço. Tchau, tchau. Fica com Deus. Ô, Zé! Nem Raumar.